E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de atualização legislativa. Conforme o prometido, nós iremos fazer uma aula de atualização acerca da novíssima Lei de Imigração, ou Lei de Imigrantes, ou como queiram chamar. A nova lei que vem a revogar o Estatuto do Estrangeiro, que é de 1985, com decretos posteriores, uma série de leis, tudo colado, misturado, que fez uma bagunça nele e estava vigente até então. Muito bem, ele continua vigente, por quê? A nova lei de imigração, nós vamos encontrá-la aqui agora, eu já começo com o Google, eu começo aqui no canto, porque o mais importante é a lei, não eu. Então vamos focar na tela e não em mim, tá? Apenas me ouçam. Então, como é que você primeiro encontra a lei? Então eu ouvi falar sobre lei de imigração, preciso encontrar uma lei. Eu encontro no site X, no site Y. Esqueçam tudo isso. Leis se procura no site do Planalto, que é o site da Presidência da República. Por quê? Porque é onde ela é oficialmente promulgada e publicada. E se tiver veto, alteração, derrogação e etc., é ali que vai figurar. Então, muito cuidado com sua fonte de pesquisa legislativa para não acabar não estudando lei revogada ou artigo revogado, etc, etc, etc. Ok? Então, no Google, a gente coloca Lei de Imigração, por exemplo, e já vamos encontrar alguma coisa, tá? Vai aparecer aqui na tela já a Lei de Imigração. Ou a gente faz o seguinte, Planalto, tá aqui, homepage do Planalto, legislação, prontinho. Vamos entrar lá então. Para quem quiser acessar diretamente, www.planalto.gov.br. Então, esqueçam, mas eu adoro o portal X, eu adoro o portal Y. Nem que tenha o portal Navas, e eu digo para vocês, lei é no meu portal, não acreditem em mim. Tá? Esqueçam, isto é furada, esqueçam isso. Lei é no portal do Planalto, porque qualquer tipo de alteração, revogação, derrogação, substituição reflete quase que em tempo real no site do Planalto. Então muito cuidado para não estudar lei revogada ou artigos alterados, etc, etc, etc. A única fonte de informação confiável para a lei é o site do Planalto. Ok? Combinados? Muito bem. A partir daí, então, nós temos aqui girando, legislação. E o item leis ordinárias. Vamos entrar nas leis ordinárias. É possível fazer pesquisa, claro, etc, etc, etc. Não vamos buscar no portal, que seria aqui em cima. Vamos direto aqui em 2017, sabemos que é a lei recente. Pronto. No dia 24/5/2017, foi promulgada a Lei de Migração, ou Imigração, o nome técnico é Lei de Migração, com um monte de vetos, alguns contaram 21, outros contaram 30, não importa, é um monte de vetos, veto não cai em concurso, então para nós pouco importa, né? É uma discussão de boteco, né? Você viu a nova lei de imigração? Vi. Quantos vetos teve? 21. Acho que foram 30. Não serve para nada ficar discutindo isso, ok? E ela foi promulgada, publicada no Diário Oficial no dia 25/5/2017. Ela é do dia 24/5. Lei 13.445. Qual é a importância dela e por que estamos falando sobre ela? Então, primeiro vamos entrar nela e vamos entender a importância dela. Sempre que você entra em uma lei, você olha primeiro a data de publicação dela, já sabemos, 24, ela foi confeccionada, 25 publicada, e aí você gira até o final da lei e você descobre que ela, temos aqui o anexo, esquece o anexo, vamos lá, que ela, no seu artigo 125, diz que ela só entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Aí você diz, então não me interessa. Eu tenho 6 meses praticamente aí para estudar essa lei. E aí é que nós nos enganamos. Por quê? Porque quando ela entrar em vigência, porque ela está em vacatio legis até então, que vai dar lá pro final, na verdade, vamos falar em final de mês, fica mais fácil, de novembro, né, praticamente quase na virada do ano, quase pro ano que vem, né, praticamente quase para 2018, ela
vira a chavinha e ela vai estar vigente. E os concursos que tiverem provas a partir dessa data já estarão automaticamente sendo regidos por essa lei de imigração, que altera alguns dispositivos, não é substancial, mas é o suficiente para dar um bom trabalho e uma boa dor de cabeça para o concurseiro, porque vai cair, o pouco que ela altera, é isso que a comissão de concurso adora, é o que vai ser perguntado, justamente a exceção ou a pequena alteração, que vai refletir especificamente onde? Na sua aprovação. Não esqueçam que algumas bancas, como o CESP, a cada X ou às vezes X é uma questão errada, você tem descontado uma questão certa. Às vezes 4, às vezes enfim. Não importa, o que importa é que você não pode errar. Não pode se dar ao luxo de errar uma bobeira. Alguns editais já podem pedir a nova lei de imigração, ainda que é em vacácio, para efeitos de concurso, dizendo, olha, e detalhe, ainda de forma comparada, tá? A atual lei de imigração, Estatuto do Estrangeiro, e a nova lei de imigração. E aí, para nós, o que isso interessa? Interessa que quem souber ela antes bebe água limpa. Por quê? Porque corre o risco da prova do concurso que você vai fazer, se for, por exemplo, delegado de Polícia Federal, há um risco da prova ser, ou a prova, ou fase do concurso, por uma fase oral, ocorrer no final, após a vigência dela e efetivamente você ser indagado, indagada acerca da nova lei de imigração. Tipo, doutora, antes de ontem a nova lei de imigração entrou em vigência, vamos falar sobre ela. E como é que era antes? Imagina. Então, a hora de estudar é agora. E começar já para entender as diferenças. Alterou muito? Não, mas alterou exatamente pontos dos editais, principais editais de concurso público de Polícia Federal, Magistratura Federal, Magistratura do Trabalho, Ministério Público Federal, entre outros. Por quê? Porque alterou institutos como deportação, alterou alguma coisinha sobre permanência e que nós veremos agora como atualização legislativa. Navas, essa aula então é uma aula sobre imigração? Não. Essa é uma aula de atualização legislativa sobre a lei de imigração. O pressuposto para você assistir essa aula é você já ter um prévio conhecimento de direito internacional. Para os alunos e alunas do nosso Fórmula de Treinamento, eu sugiro que, se não ainda fez o módulo de Direito Internacional, que é gratuito, quem se inscreveu no programa Fórmula de Treinamento ganhou um módulo de Direito Internacional completo, o edital todinho da Polícia Federal, o último concurso, com as atualizações que virão, como esta, que já estamos fazendo. Quem não assistiu à aula de Direito Internacional Fórmula de Treinamento, pare por aqui, volte lá, essa aula ficará disponível, assista a aula de Direito Internacional e depois volte aqui. E aí continua daqui. Mas Navas, ela não está em vigência ainda. Sim, mas nós vamos colocar justamente os pontos divergentes, os pontos que alteraram, para que você possa entender como está e como ficará. Então quer dizer que a aula de Direito Internacional já ficou velha? Não, porque está tudo em vigor até o final de novembro. E depois faremos a atualização de toda a aula de Direito Internacional nos pontos que foram alterados e teremos aí só o curso de Direito Internacional atualizadíssimo, uma garantia minha para vocês, alunas do curso do nosso programa Fórmula de Treinamento, e aí não teremos mais a antiga lei de imigração, que é a atual, que é o Estatuto do Estrangeiro. Então estamos numa fase o quê? Uma fase que nós temos que entender ambas, nós temos que entender as duas leis de imigração, onde estão os pontos do edital da Polícia Federal, principalmente, que é o nosso foco no primeiro momento, o que foi e o que não foi alterado, ok? Sem mais delongas, explicado tudo. Ah, Navas, eu não fiz o curso Fórmula de Treinamento, eu não fiz Direito Internacional. Então, gente, se você tem uma base de Direito Internacional boa, você continue aqui e vamos ver as alterações sem nenhum problema. Eu quero arriscar, arrisque, tá? Será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas o ideal para esta nossa aula de atualização legislativa
é que você tenha um conhecimento prévio bom sobre a atual lei de imigração, para entender do que eu estou falando. Eu não vou, neste módulo, repito, começar do zero e explicar institutos, deportação, extradição, expulsão. Eu vou assumir que você sabe sobre os institutos afeitos e a diferença entre cada um e o mecanismo, porque já está explicado no nosso módulo de Direito Internacional, e eu vou dizer só como ficou pontualmente. Por isso que eu digo mais uma vez, você aluna do programa Fórmula de Treinamento, não estudou ainda todo o módulo de Direito Internacional, volta lá, tá? E estuda ele, depois volta aqui. Claro, fique à vontade para começar já, pode ver tudo que eu falar aqui, pode não entender alguma coisa, não se preocupe que está lá, depois volta e assiste de novo. Não tenham preguiça de assistir 2, 3, 4 vezes, se for necessário, sobre a atualização, ok? Como é que se estuda lei? É muito simples, você coloca a lei na tela, igual eu fiz agora, fui no Google, achei o site do Planalto, peguei a lei de imigração e você lê. Mas a técnica legislativa nunca é boa, a gente sabe disso. Né? Quem faz lei nem sempre, quase nunca, é jurista ou trabalha ou é técnico, mesmo os técnicos estão ali para fazer a mágica acontecer e sair uma lei, mesmo assim nós temos grande dificuldade, a gente sabe disso, ok? Não tem problema, nossa missão aqui é justamente essa, tornar isso entendível acima de tudo. Muito bem, então vamos lá. Você estuda a lei lendo a lei. E vamos descartar o que não nos interessa para o concurso e vamos ver só o que alterou. Tá? Então eu não vou ficar lendo 125 artigos, ok? Da lei. Bom, vamos lá então. A lei dispõe sobre direitos e deveres do migrante e do visitante, regulamenta a entrada e saída do país, etc. De cara, tivemos um artigo vetado, o primeiro veto. Tá? Esqueçam o veto. O veto caiu, morreu, está enterrado, esqueçam o veto. Muitos ficaram discutindo, foi vetado aquele artigo que fazia anistia geral. Realmente tinha um artigo polêmico que dava todo mundo que ingressou no Brasil até fevereiro de 2016, bastaria uma comprovação, ainda que testemunhal, porque eu estava aqui, né? Eu estava aqui, né? Nem eu estava aqui já e iria regularizar, né? Regularizaria a situação automaticamente. Tá? Então seria uma forma de uma super anistia, assim, mega monstra, e aí muita gente falou, vai entrar terrorista, etc. Bom, na dúvida esse artigo foi vetado. Então, enfim, vetou, morreu, esqueçam. É só para polemizar um pouquinho. Ok. E aí, primeiro, o artigo 1º, parágrafo 1º, ele define o que é o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço, o visitante e o apátrida. Apátrida, não esqueçam que existe um nome, né, jurídico para ele, que é eimatlos. Tá? Então, também conhecido por eimatlos, com H. Então, às vezes cai no concurso assim, o eimatlos, aí você fala, poxa, em que língua estamos falando, né? Achei que a prova seria na língua pátria. Eimatlos é uma palavra, existe na língua portuguesa, tá? Quer dizer apátrida. Muito bem. Tá? Definições é ler, não tem segredo, é autoexplicativo. Imigrante é isso, imigrante é aquilo, e etc. Muito bem. Aí temos alguns princípios e garantias, dentre os quais o que interessa para nós a título de atualização legislativa, nós temos aqui no artigo 3º, inciso 3º, a não criminalização da migração. Tá? Parece meio bobo isso, mas vocês perceberão depois, com o decorrer do estudo aqui nessa lei, que a lei foi extremamente benevolente com os institutos de retiradas compulsórias. A retirada compulsória ocupou assim, horas de aula nossa no programa Fórmula de Treinamento Direito Internacional. E era algo que era um pouco mais rústica, um pouco mais ríspida, o procedimento de execução das retiradas compulsórias, e hoje não mais. Hoje você tem a forte intervenção da DPU, Defensoria Pública da União. A DPU ela é citada 5 vezes, nominalmente, expressamente, na nova lei de imigração, que é essa que estamos lendo agora. Então, o protagonismo da DPU agora aumentou bastante, tá? E decorre desse princípio da não criminalização, da circulação facilitada, fixação de povos. O Brasil sempre uma mãe, um país de braços abertos. Muito bem, aí nós temos uma série de princípios, esses princípios aqui nós não vamos ficar decorando ele agora, essa aula é de atualização legislativa, que fique bem claro, ok?
Então nós vamos voltar aos princípios, depois nós teremos mais para frente aulas específicas sobre eles e já existem também no módulo de Direito Internacional, ok? Muito bem, eles são quase que óbvios, né? Então, ó, o princípio da observância ao disposto em tratado, o princípio da proteção ao brasileiro no exterior, princípio do repúdio à prática de expulsão e deportação coletiva. Esse último ele é importante, esse aqui eu vou colocar no topo da tela, ele é extremamente importante esse princípio. Por quê? Porque até então, na lei de imigração anterior, nós não tínhamos nenhuma vedação expressa à deportação coletiva. Então nós podíamos chegar um monte de estrangeiro vindo num ônibus, parava na barreira policial, tá todo mundo irregular, vira todo mundo para lá, então tá todo mundo irregular. E sem olhar muito a quem, você podia virar o ônibus na rodovia, escoltar e levar ele de volta, se fosse um país fronteiriço, por exemplo. E agora tá vedado, tá? Agora você precisa analisar caso a caso. Então você tem que falar, pô, mas qual é a sua situação? Não, a minha é a seguinte, eu tô com essa galera toda aqui, mas eu tenho um parente, eu vou depois pedir uma reunião familiar e etc. Então agora você não pode mais fazer a deportação coletiva. Antes não era permitido, só não era vedado. Acontecia? Acontecia. E agora? Agora não pode mais porque agora é vedado. Ok. Muito bem. Aí, artigo 4º, garantia do migrante, livre circulação, reunião familiar, proteção à vítima, são mais alguns institutos óbvios, né? Não precisa nem muito, assim, até difícil uma pergunta, né? Ao migrante é vedado o direito à educação pública? Não, poxa, é princípio basilar, né? São princípios óbvios, tá? Ou seja, basicamente ao migrante, ao estrangeiro no Brasil, ele é permitido exercer os atos da vida civil, excetuado votar e ser votado. E ainda com a exceção da exceção, que é a chamada igualdade de direitos para os portugueses. Enfrentamos isso no módulo de direito internacional e está mantido, tá, de uma certa forma, tá, mas não se preocupem com isso, é um instituto meio que morto. Tá? Quase ninguém exerce mais a igualdade de direitos porque é muito mais fácil fazer a permanência. Falamos isso na nossa aula de Direito Internacional, Fórmula de Treinamento, não voltarei atrás, já está lá a aula, tá? Só para entendermos como é que funciona. E tem um direito aqui, eu vou sublinhá-lo, né? Feio isso aí, sublinhar, né? Parece meio antigo, né? Eu vou marcá-lo, que é o direito à abertura de conta bancária. Olha que interessante. Esse item que mostra que o estrangeiro no Brasil, não importa a condição dele, né? Ele pode estar permanente, não permanente. Nós já vimos na aula de Direito Internacional o que é o permanente, o que não é o permanente, os tipos de visto permanente, visto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e etc. Ele tem direito a abrir conta bancária. E está expresso isso porque, acreditem, era vedado, muitas vezes. Muitas instituições bancárias, muitas públicas até, falavam assim, você é imigrante, eu não posso abrir conta para você. Não, mas eu sou temporário estudante, eu vou estudar 4 anos aqui no Brasil, 5, 6 anos, faço faculdade inteira aqui no Brasil. Não, mas você é temporário, eu não vou abrir conta para você. Então teve que colocar na lei, né? Tem que colocar na lei que ele tem direito a abrir conta bancária. Parece meio óbvio, mas é a burocracia do Brasil. Seguindo. Muito bem. Daí nós temos os documentos de viagem. Nós já estudamos documentos de viagem numa aula específica dentro do módulo de Direito Internacional. Eu não voltarei, não mudou praticamente nada, apenas alguma semântica, né? Apenas deixou em aberto um inciso 9º, que fala assim, outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. Então, deixa em aberto que, por exemplo, documento de viagem hoje, a carteira da OAB, por exemplo, não é documento de viagem válido para fim de Mercosul de circulação. Mas se tiver um acordo entre as ordens de advogado do Mercosul, né, as entidades equivalentes, e disser que elas passam a ser aceitas, e isso for introduzido no ordenamento pátrio, por meio de tratado, convenção, acordo executivo, o Gentleman Agreement, estudamos também na aula de Direito Internacional, está internalizado e pronto, está em aberto. Tá? Essa é uma liberalidade bem interessante. Foi colocado como documento de viagem a autorização de retorno. Ela existia, sempre existiu, mas ela não era
não foi eleita como um documento de viagem até então. Nada mais é do que uma espécie de um passaporte, não é um passaporte, por favor, é um papel mesmo, tá? É um laissez-passer, menos ainda, laissez-passer parece passaporte. É um papel que diz assim, você pode voltar para o seu país. Aí você fala, por que eu vou usar isso quando você perde o passaporte no outro país? Então, acontece um monte. Então, acho que toda semana eu cuido da unidade de imigração, na delegacia onde eu sou lotado, já há quase 15 anos. Quase toda semana alguém aparece com uma autorização de retorno para dar baixa em passaporte, etc. As histórias são sempre as mesmas. Ah, deixei a bolsa não sei aonde, furtaram o passaporte. Ah, não sei onde coloquei. Ah, estava no hotel, furtaram o passaporte. Então a pessoa, para voltar para o Brasil, ela às vezes não quer fazer um passaporte no consulado. Ela faz meramente uma autorização de retorno e depois no Brasil ela faz outro passaporte. E agora essa autorização de retorno, que era um documento, nem nada solene, né, um papel, pedaço de papel escrito, você está autorizado a voltar para o Brasil. Né, não desmerecendo esse documento emitido por nossos consulados e embaixadas, mas agora é chamado documento de viagem. Então, para fim de concurso, se alguém perguntar se autorização de retorno é um documento de viagem, oficialmente agora é um documento de viagem. Muito bem. E aí nós começamos dos vistos, tá? Os vistos não tivemos alteração substancial quase nenhuma em relação ao regulamento anterior, que é o vigente, não esqueçam, até final de novembro é o vigente. Apenas que nós temos aqui uma previsão expressa sobre o visto eletrônico. Olha que coisa moderna. É claro que o outro não versava sobre isso, simplesmente porque o outro, o Estatuto do Estrangeiro, o anterior, o regulamento anterior é de 1985. Mal tinha computador, quanto menos um visto eletrônico. E hoje é uma constante. Nós temos aí estamos em vistas de emitir, melhor dizendo, emitir visto eletrônico para Estados Unidos, Canadá. O Canadá já nos emite visto eletrônico, a Austrália também. Então, quer dizer, o México, Emirados Árabes, etc. Então, olha, agora temos a previsão expressa de visto eletrônico também. Muito bem. Lindo, maravilhoso, tá? Só disposições gerais, não precisamos atualizar muito disso, já falamos sobre isso na aula de Direito Internacional. Os tipos de vistos continuam o mesmo que nós tratamos em matéria específica na aula de Direito Internacional também. Ok? Lá no Fórmula de Treinamento, nós, como diz, nós debulhamos essa questão de visto, tá? Todos os tipos e como é que faz o procedimento, etc., prorrogações, o que pode e o que não pode fazer, nós debulhamos lá. Muito bem. A partir de então, praticamente nada foi alterado a não ser alguma pequena adição de nomenclatura, que é o seguinte. Eu posso dizer para vocês que o visto de tratamento de saúde que nós tratamos na aula de Direito Internacional, ele existia, mas como um regulamento à parte do Estatuto do Estrangeiro, foi criado depois, emitido pelo Conselho Nacional de Imigração, falamos lá, que é vinculado ao Ministério do Trabalho e não da Justiça, uma pegadinha de concurso. Agora ele está elencado dentro do próprio Estatuto, e o visto de acolhida humanitária, que não é o refugiado. E nós tratamos na aula de Direito Internacional e falamos lá, preconizamos, o governo, ainda vão ter que acertar essa situação, que é aquele visto que foi meio que criado para abarcar a situação dos haitianos, para não falar que eles eram refugiados. Embora eles tenham características muito próximas dos refugiados, se você falasse que eles são refugiados, você coloca o Brasil assim na berlinda como um dos países que mais recebem refugiado no mundo. Porque houve assim, um ingresso enorme de haitianos no Brasil. E agora venezuelanos também estão entrando. E aí nós teríamos esse problema para resolver, que era, nossa, temos um monte de refugiados. E aí fica uma questão política que a gente vai ter que enfrentar também, que é o quê? Poxa, mas o Brasil foi em missão humanitária, ficou anos no Haiti, ainda, né, de forma bem mitigada, está saindo do Haiti, mas está lá. Isso gerou efeito prático, organizou o Haiti, não, gerou um monte de refugiados vindo para o Brasil. Então tem alguma coisa errada. Então não vamos entrar nessa seara, porque é uma discussão política e não cabe ao nosso concurso. Mas então a gente precisa acertar isso. Não, eles não são refugiados. Tá, teve um terremoto lá e aconteceu uma série de problemas que a gente já enfrentou na nossa aula de Direito Internacional. E eles têm um visto. Mas como é que chama esse visto? Temporário de acolhida humanitária. Ok, eles não são refugiados, eles estão acolhidos de forma humanitária. Pronto.
E aí o Estatuto Novo acaba, a legislação nova, a abarcar o visto de acolhida humanitária. Tem um visto interessante aqui que é o visto de férias para trabalho também. A gente enquadrava anteriormente como visto de estudante temporário, agora é o férias-trabalho, tá? Mas é só nomenclatura também. E aí, mais alguma mudança de nomenclatura, não tem muita coisa que ver aqui. E aí, os mecanismos de concessão praticamente são os mesmos, não tem nada de alteração substancial, mais semântica mesmo. Tá? Os vistos diplomático, oficial e de cortesia, nenhuma alteração substancial, já vimos também na aula de Direito Internacional. E aí, nós entramos aqui na condição jurídica do migrante e do visitante. Aí tem umas definições. Residente fronteiriço, não mudou praticamente nada também. E aí já entra na proteção do apátrida, ou da redução da apatridia. E aí nós temos um capítulo inteiro que define como é que nós vamos regularizar o apátrida. Ou seja, a pessoa chega no Brasil e não tem pátria. Ela foi expurgada da pátria originária dela, não tem nenhuma. E aí ele define especificamente. Ele tem os mesmos direitos atribuídos ao migrante, do artigo 4º. Aí ele tem direito, assim, chove um pouco no molhado, ele tem direito à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, óbvio, se for internalizado pelo decreto no Brasil, tá aqui o decreto, é óbvio que está vigente. Na aula de Direito Internacional nós falamos sobre processo de internalização de normas, tratados e convenções, decreto legislativo e decreto executivo. Tá? Então ele tem um decreto, então ele está vigente, então obviamente que ele está dentro, né? E aí fala sobre a naturalização do apátrida. O apátrida chegou, cumpriu requisitos, ele pode naturalizar. Como nós não temos isso no edital específico da Polícia Federal, não tínhamos no edital especificamente, eu não vou me estender aqui porque essa aula é uma aula de atualização legislativa, mas saindo no edital são pouquíssimos, na verdade, um artigo e 12 incisos, nós lemos isso em 5, 6 minutos com requintes de crueldade, se nós precisarmos efetivamente estudar a matéria. Não se preocupem com isso, ok? Asilado, autorização de residência, que é visitante que se enquadra em algumas das hipóteses e fronteiriço. E, na verdade, essa autorização de residência é um artigo bem mal colocado, porque ela chove um pouco no molhado, e ela diz assim, são casos que autorizam a residência. São os mesmos de concessão de visto. Então, na verdade, ela diz, né, se você ler o artigo 30 todo, né, você vai praticamente, é só ir ticando assim, visto de trabalho, visto temporário, visto de estudante, permanência, reunião familiar, né, são os casos de visto mesmo. Então, o artigo 30 choveu um pouco no molhado, né, e aí ele diz assim, olha que interessante, eu achei muito bacana nesse artigo aqui, para que fique claro, poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência, né? Então ele diz assim, posso cobrar você, tá? Eu posso cobrar você. As hipóteses da autorização de residência são as mesmas dos vistos, como eu havia mencionado. Mas a questão da autorização de residência, ela ficou muito interessante o mecanismo dela, porque a impressão que dá na leitura é de que é uma espécie de um visto a jato, ou um visto rápido, ou assim, eu não quero visto não, tá? Eu só vim aqui a trabalho, né? Aqui, hipótese E. Mas eu não quero visto de trabalho, me dá uma autorização de residência. E na prática isso não existe. Ele tem que cumprir os requisitos do visto de trabalho, né? Então ficou um pouco chovendo no molhado por isso. Vamos ver quando saírem regulamentos e quando os sistemas do Ministério da Justiça e da Polícia Federal foram alterados, se na prática vai ter alguma alteração, tá? Uma coisa assim meio que rápida realmente, sei lá, vão criar um visto a jato, alguma coisa assim, ok? Mas, enfim, tá? Essa autorização de residência, ela decorre do próprio visto, tá? Eu falo assim para você, eu vou te dar um visto de trabalho, mas você não pode morar no Brasil, tá? Não existe isso, tá? Então, basicamente, ela quase que regulamenta a própria concessão de visto, diferentemente do fronteiriço.
O fronteiriço, aí sim, ó, a residência poderá ser autorizada ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante. No fronteiriço, aí sim, eu até entendo que poderíamos ter uma espécie de uma autorização de residência ali que seria uma coisa mais a jato, mas aí também tem o visto de fronteiriço, que nós enfrentamos na aula de Direito Internacional. O fronteiriço é aquele que mora ali até 50 quilômetros da área de fronteira e ele trabalha no Brasil. Né? Então ele está paraguaio, uruguaio, argentino, tá ali, chileno, equatoriano não dá, né, gente? Lembre-se disso. Já vi pegadinha de concurso. O Chile e o Equador não fazem fronteira terrestre com o Brasil. São os únicos dois países que não fazem da América do Sul. Todos os demais fazem. Alguns de forma mais inóspita, tipo Colômbia, que basicamente tem uma cidade fronteiriça facilmente acessível, que é Letícia e Tabatinga. Tabatinga no Brasil, Letícia na Colômbia. Outros com uma fronteira muito mais integrada. Paraguai está aí, com Cidade Leste, Salto del Guaíra, Foz do Iguaçu e etc. Mato Grosso do Sul com uma enorme fronteira também. O Rio Grande do Sul, então, nem se fala, faz fronteira com dois países, né? Com o Uruguai e com a Argentina. Mas, enfim, essa questão do residente fronteiriço, então, aí até que a gente pode discutir. Mas vamos voltar ao artigo 30 realmente quando a gente descobrir para que ele serve de verdade. Mas, enfim, e se for objeto de pergunta de edital. E aí nós temos a reunião familiar, e a reunião familiar, aqui a alteração foi substancial, tá? Eu vou explicar por quê para vocês aqui agora na sequência. Bom, pessoal, então, especificamente em relação à reunião familiar, nós tivemos uma grande alteração. Por quê? O instituto da reunião familiar, ele era um pouco utilizado de forma assim indiscriminada. O estrangeiro chegava no Brasil, ele dizia assim: eu tenho uma relação afetiva com fulano. É como se fosse meu tio, é como se fosse meu irmão. E com isso se fazia a reunião familiar nesse caso. Ou pelo menos se tentava fazer. Não era família, mas é como se fosse da família. E com isso, você acabava regularizando uma série de situações que ficavam numa linha tênue entre o realmente posso, é realmente chegado, né? É realmente da família ou não. E aí ficava uma dúvida até que ponto nós poderíamos chegar com a reunião familiar. E agora, o novo Estatuto do Estrangeiro, né, que muitos estão chamando, não chama Estatuto do Estrangeiro, né, a nova Lei de Migração, ela é clara, artigo 37, diz assim: só se autoriza a reunião familiar, e reunião familiar nós já estudamos na aula de Direito Internacional, como uma das formas de concessão de permanência. Tá? É uma das formas de você tornar o estrangeiro permanente no Brasil. Estudamos exaustivamente na nossa aula de Direito Internacional, Fórmula de Treinamento. Então, por quem não se lembra, volta lá, para aqui, volta lá, estuda e volta para cá, porque eu só vou tratar desse ponto, não vou explicar todo o Instituto novamente, por certo. A nossa missão aqui é a atualização. Como lá não delimitava, né, o alcance, aqui delimita. Diz assim, olha, para fazer a reunião familiar permanente, para fazer a permanência, o estrangeiro ele tem que ser cônjuge ou companheiro do brasileiro, da brasileira, sem discriminação alguma, já era aplicado na prática, ou seja, não importa se é um casamento heterossexual ou homossexual, não importa, tá? Que fique muito claro isso, ou uma relação, por isso que fala cônjuge ou companheiro, pode ser união estável, nenhum problema, tá? Qualquer forma de união é aceita para fins de processamento da permanência por reunião familiar. Filho de imigrante beneficiário de autorização de residência ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência. Aqui novamente a lei falando daquela autorização de residência como uma decorrência do visto. Então, ao invés de falar que você tem o visto de trabalho, ele fala, olha, o visto de residência, né, ou o visto, ele fala, ó, você tem uma autorização de residência. Talvez querendo eliminar um pouco a ideia de visto. A gente entende que a técnica legislativa tratou de forma muito clara isso, para que nós possamos efetivamente não termos discriminação. Ah, mas é filho de pessoa que tem um visto temporário, sei lá, de repente alguém poderia querer discriminar. Né? Então a lei é clara, fala o seguinte, ó, se você é filho
de um residente, ou se você tiver filho brasileiro, ou se você for beneficiário da residência, você fará jus aí à reunião familiar de alguma forma, tá? Cumpridos os requisitos legais, tá no site da Polícia Federal esses requisitos, a gente tem que nos socorrermos lá. Quais são os documentos? Vai ter uma pilha de documentos que o estrangeiro tem que trazer para poder efetivar, né, esse um artigo e 4 incisos vira uma pilha de documentos, tá, gente? Só para entender o mecanismo. Muito bem. E olha que interessante agora, que ficou muito claro no artigo 37. Também pode obter uma autorização de residência para fins de reunião familiar, ou seja, pode conseguir uma reunião familiar, como é tratado agora pelo novo estatuto, né? Pela nova lei, uma autorização de residência, o visto ou autorização de residência, tanto faz. Nós tratamos também agora aquele que tenha um brasileiro sob sua tutela ou guarda. Então nós tínhamos casos assim, não era a mãe, não era o pai do brasileiro, mas na prática cuidava do brasileiro de forma com tutela ou guarda, legalmente. E aí nós tínhamos que fazer uma manobra para encaixar essa pessoa na reunião familiar. Agora não precisa mais. A lei é clara. Você tem a guarda? Tem tutela? Ok. Mas eu sou boliviano, sou colombiano, sou argentina, sou americana, sou holandês, sou japonesa, não importa. Você está cuidando de um brasileiro com tutela ou guarda. Mesmo sem nenhuma afinidade sanguínea, não importa, mas se eu tenho tutela, eu tenho a guarda, você faz jus agora à reunião familiar, sem discussão. E aí onde eu disse que a coisa ficou bem clara e agora houve uma vedaçãozinha para nós podermos fazer ilações assim ao infinito. É como se fosse minha irmã, é como se fosse meu tio. Eu não tenho nada a ver com a pessoa, mas é como se fosse meu tio. Então eu vou lá e pedir uma reunião familiar. O inciso 3º do artigo 37 diz: ascendente e descendente até o 2º grau. Aí a regra de direito civil, gente, 2º grau, lembra disso? 1º grau, 2º grau. Tem que fazer a regra de direito civil, tá? Não tem segredo. Ou irmão de brasileiro, ou de imigrante beneficiário de uma autorização de residência. Ou seja, não dá mais para falar, é como se fosse meu irmão. Ele é ascendente e descendente? Até 2º grau? Não. É irmão de brasileiro? Não. Ou de um já permanente, residente? Não. Então, desculpa, não tem como fazer. Não dá mais para a gente fazer, para fazermos ilações sobre isso, ok? E aí nós temos aqui entrada e saída do território nacional, o capítulo inteiro destinado, né, a essa admissão. Nós estudamos com bastante atenção os documentos de viagem e entrada e saída na aula de Direito Internacional, mas existe uma peculiaridade aqui. Na prática se fazia, mas ficou muito claro agora. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no Brasil da pessoa que se encontra em uma das seguintes condições, desde que esteja na posse de documento válido, mesmo que não possua visto. Então, se você vem de um país, você é estrangeiro, americano, por exemplo, exige visto, já que eles exigem visto de brasileiro, eletrônico ou não, não importa como vai ficar, o Brasil também exige visto de americano. Aí vem a pergunta de concurso. Então o americano chegou sem visto, o visto é exigido, então ele não vai entrar. A resposta, à luz claríssima do novo Estatuto do Imigrante, ou nova lei de imigração, não, ele pode entrar. Porque existe o artigo 40 que permite uma admissão excepcional, mesmo que ele não tenha visto. Como é que funciona isso? A Polícia Federal, que faz o controle fronteiriço, entrevistando a pessoa, vai dizer: olha, desculpa, eu não trouxe visto, mas eu tenho que ir num casamento, eu sou padrinho, sou madrinha de um casamento e está acontecendo amanhã. Eu só vou ficar pro casamento, eu preciso ficar 5 dias só, 4 dias, é pra festa. Imagina o prejuízo para a noiva disso. Tá aqui, prova, ó, convite, etc. A Polícia Federal, né, não usa-se o bom senso nesse caso e fala: ok, você vai poder entrar por 5 dias, por 4 dias, mesmo sem visto. Questões humanitárias e saúde, então, nem se fala. Não precisa nem falar, né? Questão de bom senso. Estou dando um exemplo não de saúde para vocês entenderem o que é até uma situação ou uma admissão excepcional. Claro, fica fichado, coloca no sistema que a admissão foi excepcional para evitar uma reincidência. Se voltar de novo, tentar de novo, não vai entrar, pode ser deportado, etc, etc, etc. Mas é o bom senso.
O bom senso existe agora em artigo de lei, no artigo 40. Seja titular de visto emitido com erro ou omissão, tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente no país, na forma especificada em regulamento. Já vimos isso na aula de Direito Internacional. O estrangeiro que se torna permanente e perde a condição de permanente, mas nesse caso tem uma liberalidadezinha para ele voltar com admissão especial, até porque existe o instituto da revalidação da permanência dele. Então não tem muita lógica, né? Seria aquele famoso paradoxo de Tostines, né? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Nós ficaremos então num paradoxo infinito que eu era permanente, perdi a condição, eu tenho condição de revalidá-la, mas para revalidar eu tenho que entrar no Brasil, eu não posso entrar no Brasil porque eu não tenho mais a condição. Então cria-se uma autorização excepcional de entrada e você vai lá e revalida a sua permanência. Matéria exaustivamente tratada no Fórmula de Treinamento de Direito Internacional também. Muito bem. E aí vem aqui, ó, a entrada condicional em território nacional da pessoa que não preencha os requisitos de admissão poderá ser autorizada mediante assinatura pelo transportador ou por seu agente do termo de compromisso de custear as despesas com a permanência e com as providências para a repatriação do viajante. Ou seja, ela poderá ser autorizada. Então seria mais ou menos assim. A pessoa já entrou no avião. Aí no meio do caminho a companhia aérea falou: nossa, o cara não tem visto para entrar no Brasil e precisa. Aí a companhia aérea se vê numa situação complicada, às vezes ela errou, enfim, aconteceu alguma coisa, ela pode falar o seguinte: olha, eu vou garantir para você, tá? Então, para a pessoa não ter problema, imagina o pau que vai dar dentro do avião, né? Isso aí é uma brigueira no avião, a companhia fala assim: deixa com a gente. Eu vou dar uma assinatura aqui, ó. Ó, Polícia Federal, ele não tem visto. Mas aí aconteceu um problema, ele errou, eu errei, ele acabou entrando, enfim. Ó, faz assim, é só 5 dias. Ó, eu gostei da história dele, eu acreditei nele. Tu faz o seguinte, ó, deixa ele entrar. Ele vai ficar só 5 dias. Tá? Se ele se entregar a mendicância, alguma coisa, eu banco. E depois, se ele não tiver dinheiro para voltar, eu levo ele de volta. Eu levo de graça. Ou de grátis, né? Como alguns falam. Eu levo de grátis ele de volta. Ó, assinatura por escrito, gente. E aí tudo se resolve, tá? Então a gente faz uma admissão à brasileira. Essa pessoa, ela entra e cumpre o que ela tem que cumprir aqui. Poucos dias, claro. Ó, é uma admissão temporária de 90 dias. Não dá, gente. Isso aqui é jogo rápido, bom senso. 3 dias, 4 dias, só para um evento, para um casamento, para um aniversário, um batizado, uma festa ou alguma coisa assim. Ok? Muito bem. Aí vem o impedimento do ingresso. Opa! E aí nós vemos aquelas medidas na sequência, não mudou nada o impedimento de ingresso, nada, são os mesmos casos de impedimento de ingresso. Tem que ler e decorar, não tem outra forma de estudar isso que nós tínhamos no estatuto anterior, né? Pessoa que esteja respondendo por crime passivo de extradição, que tenha documento de viagem não válido no Brasil, na aula de Direito Internacional, mais uma vez não tem como deixar de reportar a ela. Nós estudamos exaustivamente os países que não mantêm acordos de documento de viagem com o Brasil. Citamos Taiwan, Repúblicas, Ilhas Comores e mais também Butão, e mais alguns países, e a situação de cada um, como é que faz para essas pessoas entrarem usando um laissez-passer, uma autorização especial, etc, etc, etc. Tá? São casos que podem impedir a pessoa de entrar no país. O inciso 1º do artigo 45 é o caso de reingresso de estrangeiro expulso, pessoa que foi anteriormente expulsa do país, pode ser impedido de entrar no país, mas se entrar tem um crime, lembra-se disso, também estudamos em Direito Internacional, que é o crime de reingresso de estrangeiro expulso. Ele cumpre pena por isso. E depois temos lá o mecanismo, tá tudo válido. E aí as medidas de retirada compulsória. Retirada compulsória não cai, retirada compulsória despenca em concurso público e não é só o da Polícia Federal. Porque são as medidas constritivas, restritivas, é aquela que você retira a pessoa do país sem ela querer sair do país. E eu já havia falado na aula de Direito Internacional que eram 3 e poderiam virar 4. Estão aqui então as 4 formas de retirada compulsória. Ele inclusive jogou a extradição para outro capítulo. Eu havia dito que a repatriação e a deportação poderiam ser a mesma, tá? Porque a repatriação é uma forma de deportação rápida, sumária,
com impedimento de entrada no país. Mas a nova lei de imigração resolveu tratar em capítulos, em seções independentes, tá? Mas repatriação e deportação vale a mesma regra, a mesma condição jurídica para tanto. Tratamos na aula de Direito Internacional, forma de treinamento, tá? Que é por irregularidade imigratória, seja na admissão, seja posteriormente. Venceu o visto, passou o prazo, etc. Eu não vou repetir isso porque eu vou assumir que vocês já sabem todas as formas de retirada compulsória, porque foi a maior aula de direito internacional do nosso módulo Fórmula de Treinamento. Fórmula de treinamento foi justamente as retiradas compulsórias, porque a gente sabe que não cai, despenca, então a gente bateu muito nisso, então eu não vou voltar a explicar o que é cada uma, apenas vou mostrar onde é que estão as mudanças. Primeira mudança está de imediato aqui. Defensoria Pública notificada, Defensoria Pública notificada, Defensoria Pública notificada. Ou seja, e lá na extradição também. Em todas as formas de retirada compulsória a partir de agora, a Defensoria Pública é notificada por via eletrônica. Está aqui ou com encaminhamento de autos e etc, 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 etc. Não pode mais a Polícia Federal simplesmente determinar a deportação, seja no momento do ingresso, agora chamado de repatriação oficialmente, nessa forma, ou depois, por meio do Instituto da Deportação, sem comunicar à Defensoria Pública. Então é uma questão de concurso certa que vai cair. A Defensoria Pública atuará nesse, mas não naquele, mas não naquele, em todos. Não tem mais onde a Defensoria Pública não atue em retirada compulsória, ok? E uma alteração enorme, gigantesca, talvez a maior alteração que nós tivemos, realmente assim, que era uma coisa e virou outra coisa completamente diferente nessa nova lei de imigração, que não se esqueçam, ela entra em vigência final de novembro. Então nós teremos um período de duas leis, não duas leis convivendo, mas duas leis sendo faladas para fim de concurso. Então temos que saber até o edital que vai perguntar um ou outro, que é isso daqui. Nós havíamos falado no nosso curso de Direito Internacional que a deportação ela era feita por ingresso irregular, que hoje chama repatriação oficialmente, era feita por uma notificação de saída do país em 3 dias. E por estada irregular, a pessoa estava aqui já, eu expliquei isso há bastante tempo, nos dedicamos a essa aula muito, era notificada a saída do país em 8 dias. O prazo mudou absurdamente. Agora, a deportação é precedida de notificação e o prazo para regularização ele não pode ser inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período por despacho fundamentado. Na prática, é uma situação muito estranha, porque veja bem, nós já falamos e a regra segue, um estrangeiro que entra no Brasil assim como turista, cumpridos os requisitos legais, dispensa ou não de visto ou apresentação deste, ele tem 90 dias de estadia, podendo ser prorrogado por mais 90. No entanto, se ele entrar irregular, eu notifico ele a regularizar em um prazo não menos que 60, podendo chegar ao dobro, ou seja, podendo prorrogar a 120 ou mais. Porque, como fala não inferior a 60, eu posso dar 90 e prorrogar por mais 90, porque a prorrogação é por igual período. E, quer dizer, quem entrou irregular pode ganhar mais prazo para ficar no Brasil e se regularizar do que quem entrou regular. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso que a lei diz. Tá? Uma péssima redação. E a situação é meio que a seguinte. Vamos dar um exemplo prático. Eu sou americano, preciso de visto para estar no Brasil. Não tenho, estou lá em Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero é uma cidade do departamento de Amambai, no Paraguai. E a cidade fronteiriça chama-se Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. É uma rua que separa, quem conhece, as duas cidades são maravilhosas. Tá? Os dois povos fronteiriços extremamente acolhedores. Já trabalhei lá. Tenho muito respeito aos colegas que trabalham em área de fronteira. É um trabalho maravilhoso, muito árduo e muito muito gratificante, acima de tudo. Mas enfim,
o americano está lá no Paraguai, tem um visto para ficar no Paraguai, ele olha aquela rua, olha para o outro lado da rua, e ele não sabe nem onde é a fronteira, ele vai e cruza a rua, está no Brasil. Ele entrou sem visto, não poderia ter cruzado a rua. E ele começa a andar, ele pega ali um ônibus e vai, ele chega na capital do estado do Mato Grosso do Sul, chega em Campo Grande, por exemplo. Dali ele vai andando, vai chegar em Brasília, qualquer lugar. Pode chegar em Maceió, ele pode chegar em Porto Alegre, não importa. E aí lá alguém resolve checar a documentação dele e fala assim, meu caro, você está com o visto vencido, eu vou te deportar. Ok, me deu o prazo para eu me regularizar, eu preciso me regularizar. Eu vou te dar 60 dias. É isso mesmo. Tá? Você tem 60 dias para regularizar, senão eu vou deportar você. E eu tenho que notificar a Defensoria Pública ainda. Tá? E aí, essa notificação não impede a livre circulação no território nacional, só devendo, deportando, informar o domicílio e a atividade. Falar, ó, Polícia Federal, ó, tô naquele processo lá, tô me arrumando, hein, pode ficar tranquilo. Mudei aqui, ó, mas tô me arrumando. Tá? E a pessoa vai ficando. Então, uma regularização, eu quero ver na prática esse instituto como é que vai ficar. Um monte de gente irregular no Brasil, na prática, com 60, 90, 120 dias aí para regularizar. E às vezes é o prazo que a pessoa precisa para fazer um curso, alguma coisa. Ela vai ficar irregular, vai terminar e aí será deportada imediatamente. Aqui, ó. Imediatamente depois de 60 dias, 120. Tá? Eu nunca vi isso em nenhum país. Eu acho que o Brasil é pioneiro nessa super deportação cheia de prazos aí. Tá? E aí vem ainda, a deportação não exclui direito adquirido, relação contratual, etc. Só direitos. Tá? E ainda deve respeitar o contraditório e a ampla defesa. E a garantia de recurso com efeito suspensivo. O delegado de Polícia Federal, nós já temos uma aula específica sobre isso no módulo de fórmula de treinamento, sobre as leis que deram de forma técnica, jurídica e legal a capacidade postulatória e a carreira jurídica do delegado de polícia. É uma carreira jurídica de fato, por disposição legal e policial, é uma carreira híbrida, tratamos disso no curso. Mais do que nunca agora exercerá sua atividade jurídica, porque o ato de deportação, que é um ato administrativo da Polícia Federal, ele agora respeita características de um processo. Contraditória na defesa. Então, mais do que nunca, a autoridade policial vai exercer a sua atividade jurídica na análise. Ok? Muito bem. E aí, nós vamos agora à expulsão. É isso que foi alterado de deportação. O mecanismo é enorme, gigantesco, mas vale a partir daqui, vale tudo que nós falamos no curso de Direito Internacional. Reportem-se a ele, estudem ele, e aqui é apenas o que alterou. Defensoria Pública e o prazo afeito, ok? Expulsão. Expulsão também não alterou praticamente nada, a não ser que o que antes era definido em súmula, HCs, julgados e etc., foi trazido para a lei. Então, para que fique claro, não há expulsão para a pessoa que tiver filho brasileiro sob guarda de dependência econômica, súmula 1 do STF, trazida para a lei, que tiver cônjuge ou companheiro brasileiro, aí tem uma modalidade interessante. Aqui houve uma alteração sim, duas na verdade, que também existiam julgados sobre, e agora está na lei. Não haverá expulsão de estrangeiro que tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade e sempre residiu no Brasil. Não tem como expulsar esse estrangeiro. Imagina, chegou com 5 anos de idade, nunca naturalizou, tá lá, é japonês. Cometeu um crime, sofreu um inquérito de expulsão. Estudamos inquérito de expulsão em direito internacional no Fórmula de Treinamento, todo o mecanismo de inquérito de expulsão. Chegou no final, decreta a expulsão. Esse cara nem fala japonês, ele não sabe nem comer comida japonesa. Ele não sabe nem para onde que fica o Japão, ele só é japonês de documento. Ele mora no Brasil desde os 5 anos de idade. A possibilidade de expulsá-lo é nula, é de integração, né? Agora então está disposto em lei. Tá? Não pode mais expulsar, pronto, acabou. É inexpulsável. Se ele provar que ingressou no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então,
ou pessoa com mais de 70 anos que reside no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. Ok? Muito bem. Aqui fala assim, ó, o regulamento definirá os procedimentos para suspensão, revogação, condições de autorização e etc. Esses regulamentos vão sair depois, nos serviremos até dos que existem até então, tá? Muito bem!